Bom, gente, para que a gente possa falar um pouco sobre Mariologia, a gente apresenta sempre as referências bibliográficas, né? Diz que isso faz parte do protocolo. E não é propaganda de livro aqui da João Paulo II, não, que o Elvis nem sabe disso. Existe aqui um dicionário de Mariologia, da editora Paulus. Aqui todos os termos relacionados à Mariologia se encontram aqui, do A até a última letra do alfabeto. Dogmas, né, que é o que mais as pessoas se interessam, os dogmas, né, questões antropológicas, questões sexológicas referentes à pessoa de Maria, né. Qual que é a diferença entre Maria de Nazaré, Maria assunta ao céu, Nossa Senhora e etc. Os títulos marianos, todos estão nesse dicionário aqui. Quem deseja aprofundar, vale a pena, tá? Tem um outro livro que eu sempre indico aos alunos, são vários autores, mas a editora é Paulus, tá? Editora Paulus. Eu comprei aqui muito tempo atrás. Não sei se você lembra. Lembro, né? Curiosamente, eu também comprei esse aqui. Ficando estranho, né? Mariologia Social, o significado da Virgem para a Sociedade, também da editora Paulus. Mariologia Social. O significado da Virgem para a Sociedade, que, aliás, vai ser o ponto de partida da nossa pequena palestra, a virgindade, né? O autor é Clodovis Boff. Não sei se nos tempos atuais a gente pode até falar em questão social, mariologia, que lembra muito viés ideológico, né? Mas é evidente que não tem nada a ver. É um estudo muito aprofundado a respeito da pessoa e a mulher de Nossa Senhora de Maria nas sociedades, o papel dela como representação plena do homos, né, da humanidade. Este livro aqui, que se você tiver a sorte de encontrá-lo em algum sebo na internet, vale a pena. É Palavra Parábola, Rômulo Cândido de Souza, Palavra Parábola. Esse é meu xodó, né? Quem me deu foi Diácono Luciano. Rômulo Cândido de Souza, editora Santuário. Rômulo Cândido de Souza, já falecido, é redentorista, né? O livro não fabrica mais. Não fabrica mais. Né? Em algum momento, ele foi até posto um ponto de interrogação sobre os conteúdos, tamanha profundidade, né, científica, que às vezes as autoridades eclesiásticas não tiveram alcance à profundidade dele. Depois reconheceram que, de fato, é um livro extraordinário. Este autor aqui, ele trabalha apenas a sonoridade dos nomes bíblicos, sonoridade. Não trabalha nem a história contida nos textos, mas o som das palavras, como é próprio da letra da cultura hebraica, né? O som, porque o hebraico, as letras são constituídas a partir do som das coisas. Por exemplo, qual é o barulho que o vento faz? Então, como é que o vento vai chamar em hebraico? Né? O hebraico é assim, é uma língua muito interessante. Se o vento faz um barulho assim, o vento vai se chamar ruá. Traduzido para o grego vai ser pneuma, né? O português vai ser espírito, né? E tem esse curso de Mariologia da Escola Mater Ecclesia de Dom Estevão Bittencourt, muito tradicional para aqueles católicos mais tradicionais, né, que gostam mais de ser fiel à linha tradicional da igreja, também muito interessante. Dom Estevão Bittencourt, beneditino, já falecido, né? Curso de Mariologia da Escola Mater Ecclesiae. Excelente. É uma coleção, né? Isso aqui é apenas uma parte da coleção. Também tem aqui, se precisar, né? Eu acho que deve ser.
Para com isso. Então vamos lá. Este livro aqui, ele trabalha o nome Maria, primeiramente, a sonoridade do nome Maria, que vem do hebraico Miriam, que vem da língua egípcia Miriam, né? Que significa, na tradução original, a queridinha do papai. Olha que interessante. Miriam, queridinha do papai. Em egípcio, An é papai, não é pai. E Miri é queridinha. Então, o termo e o nome Maria, ele é todo cheio de carinho. Ele é todo cheio de doçura. Ele é todo cheio de mimos. É um nome desprovido de intelectualidade, de praticidade. É um nome inteiro de emoção. Então, todas as vezes que a partir de agora a gente pronunciar o nome Maria, a gente vai lembrar que este nome, ele é carregado de emoção. É como o pai tivesse uma filha querida e chama ela o tempo inteiro. Minha queridinha do papai. Maria significa isso. Queridinha do... Pronto. Podemos ir embora para nossa casa. A aula já foi lá. Maria é o que, gente? Se ela é queridinha do papai, ela é nada mais, nada menos, tem que ser querida por quem? Por nós também. E ela é a queridinha do papai, né? E curiosamente, a irmã de Moisés vai ter esse nome, Miriam, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos ter várias personagens com esse nome. E dentre elas, uma, já prefiguradamente, determinada por Deus, será a escolhida para ser a queridinha do papai, para trazer ao mundo o Salvador da humanidade, Maria. Então, vamos começar com esse conceito pelo nome. Maria significa a querida de Deus. Em hebraico, Miriam. Em egípcio, é Miriam. Aí, em egípcio, esse autor aqui, Rômulo Cândido, trabalha os radicais e as desinências, embora não seja um verbo, é um substantivo. Vários nomes, eu posso até trazer aqui para vocês. Olha, ele traz uma série de nomes em egípcios. Miriamon, querido do deus Amon. Miri-Ra, querido do deus Sol. Miri-Uzire, querido do deus Osíris. Miri-Eze, querido do deus Ísis. Miri-Tut, isso na cultura egípcia, né, gente? Miri-Tut, querido do deus Tote. Miri-Hor, querido do deus Horus. Miri-Hator, querido do deus Hator. Miri-Maut, querido do deus Maut. E Miriam, querida do papai, a queridinha do papai. E que na língua hebraica ficou Miriam, a querida do papai. E traduzindo para o grego, Maria, a queridinha do papai. Né? Olha que nome bonito, que evoca tanta coisa bonita. É a pupila dos olhos de Deus, Maria. Né? A pupila dos olhos de Deus. Querida de Ram, ou querida de Arã, querida de Ram, e assim por diante. Né? Então, este livro ele traz bem esses nomes da língua egípcia até chegar no grego. E terá que ser uma pessoa com o nome desse, que vai ser a escolhida do Pai para cumprir uma missão tão sublime que é trazer ao mundo o Salvador da humanidade. Em poucas palavras, nós vamos abrir a porta na história da Mariologia pelo dogma da virgindade. Por quê? Embora a primeira devoção popular em relação a Nossa Senhora seja a Assunção, o dogma da Assunção, que na igreja, na história da igreja, funciona assim, viu? Primeiramente, há uma manifestação do povo, essa manifestação
ela vai ganhando força, na medida que ela vai ganhando força, e se ela vai produzindo os frutos, as autoridades competentes da igreja vão dando atenção àquilo que o povo está falando e fazendo e praticando, vão aprofundando e vão criando o quê? Normas, doutrinas, dogmas, etc, etc. Na Igreja Católica, nenhum dogma vem de cima para baixo. Aliás, na Igreja Católica, nada vem de cima para baixo. A Igreja Católica é muito despótica, autoritária, tudo vem de cima para baixo. Mentira! Tudo veio de baixo para cima. Em algum momento a igreja vai bater o martelo porque o povo já acreditava assim. Para que não se pense diferente daquilo que o povo já acreditou. Então a igreja não é despótica e na igreja não tem autoritarismo. O que tem na igreja é apenas o papado ou o magistério da igreja, ele vai ser o guardião da fé do povo. Se o povo já acredita dessa maneira, se o povo já estabeleceu uma devoção dessa maneira, a igreja então vai criar todos os meios para que essa devoção seja mantida, seja guardada. Então, em tudo, e especificamente tratando-se de Nossa Senhora, tudo vem primeiramente da manifestação popular. E a partir daí a igreja desperta o interesse de fazer um aprofundamento mais embasado bíblico, teológico, para se assegurar dos dogmas, né? Então, qual foi a primeira manifestação devocional em relação a Nossa Senhora do povo? A Assunção. Por que será? Porque esse é o desejo de todo ser humano, de ter um dia a sua vida também planificado junto de Deus. É quase que do ponto de vista antropológico, psicoantropológico, a gente projeta na eternidade aquilo que é um desejo dentro de nós. Pergunta qual o ser humano que não tem vontade de viver eternamente. Pergunta qual o ser humano que não tem vontade de planificar todos os seus desejos. Todos têm. Seja católico, não católico, todo ser humano tem o desejo de planificar tudo e todos. Se eu pudesse, eu viveria plenamente tudo aquilo que eu sonho para mim. De repente, Nossa Senhora já é a antecipação de tudo aquilo que a humanidade sonha. Nossa Senhora já é a antecipação daquela realidade para a qual um dia nós estamos caminhando. Então é por isso, que a Assunção de Maria vai ser a primeira forma devocional, porque quando eu falo que ela já está assumida de corpo e alma na glória celeste, eu já estou dizendo, em outras palavras, eu também um dia vou estar. E olha que ela faz parte do hall da humanidade, porque Jesus é humano, mas é divino, e Nossa Senhora é apenas o quê? Humana. Então, dessas duas categorias de seres, Jesus e Nossa Senhora, qual dos dois está mais próximo de nós do ponto de vista antropológico? Maria, evidente. Do ponto de vista antropológico. Não sei se a linguagem está sendo entendida por todos. Maria, ela é a representação do homos mais pleno que existe. O ideal de humanidade é Maria. O ideal de humanidade não é Jesus. O ideal de humanidade é Maria. Qual foi o ser humano que planificou e atualizou tudo de bom que tinha dentro dele, pôs para fora plenamente? Nossa Senhora. Ser humano. Ser humano. Jesus é uma outra história. Ele é humano, mas ele é divino. Nossa Senhora só é humana. Então é por isso, que Nossa Senhora, ela vai representar no imaginário popular este nosso sonho humano de ser pleno, esse nosso sonho de viver a nossa essência. E é por isso, que o povo primeiramente vai atribuir a Nossa Senhora a devoção. Maria está na glória celeste e com ela nós um dia também estaremos. Essa é a primeira manifestação popular, tá certo?
Mas quando você começa a estudar os primeiros padres da igreja, os primeiros escritos dos padres da igreja, quem são os padres da igreja? São 3 gerações de padres da igreja primitiva. Aqueles que logo sucederam os apóstolos, aqueles que sucederam os apóstolos e aqueles que sucederam os apóstolos. Que vai desde Orígenes de Alexandria até São Jerônimo. Então você imagina aí que nós temos há 300 e tantos anos de uma riqueza extraordinária. E eu costumo dizer para meus alunos, não deixe os protestantes lerem a patrística, porque se lerem, acaba com o protestantismo, porque eles se convertem, lógico que eles vão se converter. É uma riqueza extraordinária. Aliás, nós temos relatos de muitos pastores que se convertem ao catolicismo depois que leem a patrística. É interessante que de uns anos para cá, padre, as pessoas têm procurado muito mais livros da patrística do que esses livros mais novos, mais modernos. Porque a linguagem patrística ela é mais pura, ela não tem mistura, ela é o cristianismo puro. E ela satisfaz mais a alma, a pessoa, o estilo de vida que a pessoa é chamada, do que esses livros mais novos. E tem a patrística, já que nós estamos nessa conversa gostosa, tem a patrística ainda mais pura, que é antes de Constantino. Não que a outra não seja pura, a heresia. Eu fico com medo de falar heresia, gente. Já está aí o nosso Papa já sendo condenado, supostamente por heresias. Não que as outras não sejam. Mas o que é Constantino? É quando começou-se o início da oficialização do cristianismo, do Império Romano. Né? Começou com Constantino, mas não foi ele que bateu o martelo. Então, aqueles padres que escreveram antes da igreja se tornar a religião oficial do império, os escritos deles, eles são muito mais espontâneos, espetaculares, porque depois que a igreja se torna, se vincula ao império, não que São Jerônimo, pelo contrário, não que São Santo Agostinho, que vem depois, não tem essa profundidade, mas estão muito mais livres para escrever. Quais são eles? Orígenes, Santo Inácio de Antioquia, Atanásio, né? Esses todos que escreveram. Então, esses padres, quando eles falam sobre Nossa Senhora, eles se referem a quais aspectos de Nossa Senhora? O primeiro grande aspecto de Nossa Senhora. Eles não falam da Assunção, por primeiro. Eles não falam da Imaculada, por primeiro. Eles não falam da divindade, a maternidade divina, vão falar. Mas todos eles vão bater numa tecla muito importante, primeiramente, que é a virgindade. Eu até mandei E por quê? Porque nós estamos ali no começo do cristianismo, espalhando o evangelho em uma cultura pagã, entre os gregos e os romanos, que viviam uma mitologia, que acreditavam em vários deuses, e que atribuíam um poder aos deuses oriundo de concepções virginais. Um Deus, quanto mais forte ele é, mais virginal foi a sua concepção. Vou abrir um parênteses aqui. Toda literatura bíblica ou literatura eclesiológica, ela surge para responder demandas. Ela não cria demandas, ela surge para responder demandas. Literatura que cria demandas perde-se com o tempo, porque não está respondendo pergunta nenhuma. Por que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os seus evangelhos? Porque tinha gente interessada em quem? Em Jesus. Então vamos pesquisar. Se tem gente interessada em saber quem é Jesus, então Lucas vai fazer isso, Mateus igualmente, Marcos nem tanto, e João também. Então surgem perguntas e os evangelistas pesquisam e escrevem. Então, se os padres da igreja começaram a escrever muito sobre a virgindade de Nossa Senhora, significa que tinha o quê? Muitas perguntas sobre a virgindade dela. E em que aspecto? Então, os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, os cristãos chegavam e falavam: eu venho anunciar para vocês
é uma pessoa chamada Jesus. Ele foi crucificado. Pronto. Só falando assim já dá medo. Como é que você vai falar no nome de alguém que foi crucificado? E existe uma prova sociológica que Renaud Blanc, da escatologia da pessoa humana, diz o seguinte: não se pronuncia o nome de um crucificado. Imagina, se o sujeito morreu crucificado, ele é banido da cultura, o nome dele é como se ele nunca tivesse existido. É uma superstição. Morreu crucificado, desaparece. Os familiares têm essa pessoa como se ele nunca tivesse existido. E é por isso que nós não temos nenhum registro e nenhum livro histórico, nem de Flávio Josefo, nem de outro historiador judaico romano, de crucificados. Nós vamos ter apenas os 2 ladrões por causa de Jesus que estava no meio. Porque se Jesus não estivesse no meio, nem dos 2 nós saberíamos os nomes. Aliás, pergunta para a prova. Como é o nome dos 2 ladrões? Pequei aqui. Um é Dimas, o outro não sei. Dimas, o outro começa com G, termina com Tarso. Gestas. Pronto, já falei. Gestas. A gente só tem o nome desses 2 porque no meio deles tem quem? Jesus. Caso contrário, nós não saberíamos também não. Então, gente, não se pronuncia o nome de um crucificado. Você sabe o que os judeus acreditavam, os romanos também? Quem escreve isso é Flávio Josefo. Ele vai dizer assim: se o sujeito tem coragem de falar no nome de um crucificado, todo tipo de má sorte, de desgraça, cai sobre ele. Então não pode. E é por isso que a Bíblia fala tanto no nome de Jesus. Nome de Jesus. Na Bíblia não consta o nome desse. Consta os apócrifos, evangelhos apócrifos, os escritos apócrifos. Aliás, tem muitos dos nomes que nós hoje conhecemos, como por exemplo Verônica, Gestas e Dimas, estão nos evangelhos apócrifos. Né? Por isso que eles são importantes também, esses evangelhos, né? Tanto quanto. Aí então, de repente eles começaram a falar o nome de Jesus, mas esse sujeito morreu crucificado, e esses caras têm coragem de falar no nome dele? O que aconteceu para eles romper essa força cultural? Algo extraordinário, muito forte aconteceu para eles romperem esse medo. Você já pode imaginar o que aconteceu para eles romperem esse medo? O que aconteceu? A ressurreição. O que Renaud Blanc vai dizer? Prova sociológica da ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ninguém teria coragem de falar o nome dele. O fato de falarem o nome dele significa que ele ressuscitou. Verdadeiramente. Somente a ressurreição seria capaz de levar os apóstolos a ter coragem de falar o nome. E é por isso que Atos dos Apóstolos, Pedro faz todos os milagres em nome de Jesus. Lembra do paralítico? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Por isso que Paulo vai falar, diante do nome de Jesus, que todo joelho se dobre. O nome, porque o nome de um crucificado, que ressuscitou. Olha que bacana. Então, quando os apóstolos anunciavam esse nome do crucificado, do ressuscitado, e os 2 vêm juntos, e é por isso então que nós católicos jamais anunciamos somente a ressurreição, a gente carrega as 2 vertentes. Aliás, Paulo vai falar isso na carta aos Coríntios, capítulo... Agora eu não me lembro se é capítulo 11, versículo 1, se é capítulo 1, versículo 11. Todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor. 11. Anunciamos a morte do Senhor, proclamamos a sua ressurreição e vinde, Senhor Jesus. Anunciamos a morte, proclamamos a ressurreição. As 2 coisas estão juntas. E é por isso que a gente anda com ele, um crucifixo no peito. E tem católico que tem vergonha de andar com um crucifixo no peito. Porque ele está vivo. Não. Não é por causa disso, não. Porque as 2 coisas estão juntas. A morte e a ressurreição não se separam. Porque aquele que está vivo é aquele que foi o quê? Crucificado. E aquele que foi crucificado é aquele que está vivo. Mas vamos voltar ao nosso assunto.
Aí falava, ó, então esse Jesus que foi crucificado, e quando falou assim que já foi crucificado, ele já cria uma resistência, não pode falar o nome do crucificado. E aí os apóstolos falavam mais absurdo ainda. Ele ressuscitou. Lembra de Paulo em Atenas? Mais absurdo ainda. E aí vem o mais absurdo ainda. Ele é Deus. E aí vem a pergunta entre os gregos e os romanos. Bom, você está falando muito absurdo para nós, anunciando sobre esse Jesus. E agora você fala que ele é Deus. Eu faço uma pergunta para você. Se ele é Deus, a mãe dele era virgem? Porque na cultura pagã, para ser um Deus poderoso que morre e ressuscita, ele tem que ser concebido de forma o quê? Virginal. Está vendo? Surge uma demanda. E, gente, praticamente, vamos ser bastante objetivos. As literaturas, elas são originais por causa disso, porque elas surgem a partir de uma demanda. Se essa demanda é verdadeira, e quem fala isso é Clodovis, nesse livro aqui, isso que eu estou falando para vocês, é verdadeira, o que os apóstolos, os sucessores dos apóstolos vão fazer? Eles vão na Bíblia e vão procurar fundamentos bíblicos para responder essa questão. Sim, a mãe dele é virgem. E é por isso que todos os padres da igreja, a patrística, sobretudo os primeiros, vão falar muito da virgindade, porque precisam exaltar a virgindade para exaltar o que do outro lado? A divindade de Jesus. A divindade de Jesus. E se algum padre da igreja dissesse assim, olha, Maria só foi virgem pela metade, então qual é a conclusão que eles iam chegar? Jesus foi Deus pela metade. E se alguém dissesse, não, ela foi virgem o tempo inteiro, então Jesus é Deus o tempo inteiro. Então, quando eu anuncio virgindade perpétua de Maria, é o mesmo de dizer divindade perpétua de Jesus, o tempo inteiro. Jesus é sempre Deus? Sim ou não? Então, Maria é sempre virgem. Olha que bacana. Maria é sempre virgem, porque Jesus é sempre Deus. Se ela não for sempre virgem, Jesus não é sempre Deus. E aí a gente já se insere no contexto do casamento de José e Maria. Esse casamento ele não se constituiu para a procriação de uma prole. Qual foi o último relato na Bíblia que nós temos Jesus, José e Maria juntos? Jesus, José e Maria juntos. 12 anos de idade. Depois disso, não se fala mais de José. A literatura bíblica, José desaparece. Em outras palavras, esse casamento já cumpriu a função dele, que é garantir o nascimento do menino, a apresentação do menino no templo, e estava lá José junto com Maria, e depois ele junto no templo. Cumpriu esse papel teológico, esse casamento se desfaz. Não é um casamento como o do Elbert e da Fabiana, que é para uma prole gigantesca. É, Fabiana? Ah, lá, desculpa. Eu estou errando de esposa, meu Deus. Não é para ter uma prole gigantesca. Então, os irmãos de Jesus, os filhos de Maria, que bobagem. Lógico que não. Esse casamento se constituiu pura e simplesmente no aspecto teológico para garantir o nascimento do Salvador. Uma vez que esse Salvador teve essa garantia, o casamento se desfaz. Né? E aí, então, nós temos José desaparecendo da Bíblia. Desaparecendo em dois sentidos mesmo, do ponto de vista teológico, bíblico, e muito provavelmente do ponto de vista físico, que ele tenha falecido, como diz São Jerônimo, né, por causa da idade, a idade já avançada, etc. Né? Ele já desaparece da Bíblia. A Bíblia traz essa informação, então são os evangelhos apóstolos ou a tradição da igreja? É São Jerônimo. Essas informações, como é que é o seu nome? Venilson. Essas informações em torno de São José, em torno dos irmãos de Jesus, quem nos trouxe mais especificamente um estudo mais aprofundado foi São Jerônimo.
porque como ele teve a tarefa sublime de traduzir a Bíblia do grego para o latim, que nós chamamos de Vulgata, e ele foi para Jerusalém, ele se dedicou, ele virou um místico mesmo, como era próprio daquela época os padres do deserto. E quando chegou nessa parte do capítulo 3 e 4 de Marcos, que está falando dos irmãos de Jesus, ele coçou a cabeça, né? Eu falo assim só para a gente... Né? Que irmãos são esses? Então ele se debruçou sobre isso, porque eu preciso dar uma resposta para o Papa, eu preciso dar uma resposta para a igreja, eu preciso ter uma hermenêutica, uma interpretação, uma exegese. Então é ele que nos dá essas informações de São José, que é viúvo, dos filhos de São José que foi morar com Nossa Senhora, que muito provavelmente tratava-se dos irmãos de Jesus quando viu os filhos de José junto com Maria, etc, etc, etc. Né? Então é São Jerônimo. Daí a importância de se estudar os padres da igreja de São Jerônimo para entender a interpretação. A melhor tradução da Bíblia é a Vulgata de São Jerônimo. Porque ali, além de já ter a melhor tradução, você já tem a explicação, digamos assim, dos fatos. Ele já vai traduzindo com palavras que nos expliquem. Veja bem, o texto em Marcos diz assim, vamos contextualizar aqui, gente. Jesus saiu de casa, começou a anunciar o Evangelho, e aí começou a fazer milagre na região da Galileia, e aí quando ele ensaiava voltar para casa, a multidão cercava ele. Vocês estão lembrados disso? Quando ele dava um passo para voltar para casa, a multidão cercava ele. Dava um outro passo, ele nunca mais conseguia voltar para casa. E qual que era a notícia que chegava lá na casa dele? De Nossa Senhora. Jesus está ficando louco. Se as notícias estão chegando aqui, é o seguinte, ele está curando, ele está levando os paralíticos a andar, os demônios estão sendo expulsos. E o pessoal está falando que ele está o quê? Você imagina o que passa na cabeça de Nossa Senhora? Ele não está louco não, eu sei que ele não está louco, ele é filho de Deus. Por isso, por 2 vezes a Bíblia vai dizer, Nossa Senhora guardava essas coisas no seu coração. E aí, o que Nossa Senhora faz? Reúne todo mundo que mora com ela, na casa, debaixo do mesmo teto, vamos atrás de Jesus. Porque estão dizendo que estão ficando loucos. E quando chegam lá, aí Marcos, olha que bacana, Marcos relata para a gente uma coisa assim, ó, alguém do meio do povo, ou seja, um fofoqueiro desinformado, diz o seguinte, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Quem é que falou isso? Alguém do meio do povo. Quem é esse sujeito? Não sabemos. No mínimo, um fofoqueiro. Já existia. Já, sempre. Ainda bem que nós não temos esse mal hoje, né? Esse mal hoje. Alguém do meio do povo disse, sua mãe e seus irmãos estão aí. Mas não foi Marcos que disse isso. Marcos relatou o que alguém disse. Porque se fosse Marcos que tivesse relatado, ele teria dito com outras palavras. E se Marcos tivesse dito assim, Maria e seus filhos chegaram, aí é diferente. Os filhos de Maria, ele não fala os irmãos de Jesus. Uma coisa é a literatura dizer irmãos de Jesus, outra coisa é a literatura dizer os filhos de Maria. Né? Então, foi um desinformado que disse, sua mãe e seus irmãos estão aí. E aí Jesus, sabendo que era alguém desinformado, tratou de dar uma resposta à altura. Quem são minha mãe e meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, quando você pega o texto bíblico, a partir dessa expressão fala, tá vendo? Nossa Senhora não foi virgem coisa nenhuma, ela teve mais filhos. Não conhece exegese bíblica, desconhece exegese bíblica, desconhece estrutura hermenêutica bíblica, que não é bem assim, não é como o texto se apresenta, é que está por trás do texto. Porque se a gente for ficar no que o texto se apresenta, nós estamos todos perdidos, todos perdidos. Porque como o texto se apresenta é uma coisa e o que está por trás do texto é outra coisa. As duas coisas são importantes. Primeiramente, a gente precisa ouvir o texto como ele se apresenta, mas a gente também precisa aprofundar a exegese bíblica, o que está por trás do texto. Então, não existe nenhum texto bíblico que não venha confirmar a virgindade perpétua de Nossa Senhora, sempre Virgem Maria. Padre, se eu posso acrescentar,
E é isso que a gente acha muito bonito, e é por isso somos católicos. Porque nós, o senhor estudou teologia, entre outras coisas. Nós que aqui estamos, talvez a irmã ou uma outra pessoa. Eu nunca estudei teologia, a não ser os livros que a gente vai lendo, as palestras que vai ouvindo, etc. Então a nossa segurança não está em, desta exegese bíblica, a gente não ouve qualquer pessoa. Nós que somos leigos não podemos escutar qualquer teólogo, não podemos escutar qualquer pessoa. Por isso que para nós é importante a igreja, que é mãe. Para mim, a minha segurança, a segurança do meu conhecimento está na minha mãe, na igreja. Então o que ela diz é o que é. Então o que os teólogos dizem, o que as grandes pessoas, as grandes mentes que tem no mundo dizem, podem ser importantes. Mas só tem valor de fé e de vida o dia que a minha igreja, a minha mãe diz, é verdade. É, correto. Então é importante isto, porque esta exegese, a gente não é capaz dela não, a não ser que a minha mãe diga. Isso que o senhor está dizendo foi a sua mãe que te ensinou. Correto. Quer dizer, foi a Santa Igreja que te ensinou. O senhor está dizendo com a autoridade dela. Você não está tirando atrás das orelhas, né? Correto. Então, só mesmo para a gente deixar claro que para nós é importante a letra atrás da letra, a partir do discernimento que a Igreja Católica Apostólica Romana, esses 2000 anos, nos traz. Aqui um exemplo até meio infeliz e talvez anacrônico e muito descontextualizado do que eu vou dizer aqui agora, mas o livro de Levítico tem lá 618 ou 613 normas, né? Não são só 10 mandamentos, são 600 e tanto normas, né? Está lá o livro de Levítico. Lá está escrito que o homem que anda com roupa constituída de 2 tecidos está em pecado, está impuro. Olha lá. Aqui. E aí também. Olha os dedos apontando. Ah, não, até que você está. Você está vendo. Está vendo? As normas, está lá a norma. Lá está dizendo. Lá está dizendo que se a mulher cortar o cabelo, tem pecado. O homem tem que deixar a barba crescer. São normas, são normas. E dentre tanto dessas normas, tem algumas outras normas que mais diretamente falam sobre a nossa moral. E aí a gente pega essas normas e as outras a gente deixa em segundo plano. Se não tiver o magistério da igreja, se não tiver quem nos ajude a interpretar como que entende isso, o que vai acontecer conosco, católicos? Vamos sair daqui e cada um vai fundar uma igreja. É isso que o Everton está falando, é importantíssimo. A última palavra na explicação da Sagrada Escritura para nós, quem dá é sempre o magistério da igreja. Eu, Padre Luiz, posso até ter minhas ideias particulares em relação a alguns textos bíblicos, particular. E acho que até salutar que eu tenha, lógico, porque eu não sou nenhum, digamos assim, alguém tão tapado, né? A gente tem que ter uma variação de pensamentos para além, né? Tem que questionar, tem que escarafunchar. Mas quando a gente abre a boca e vai falar, a gente vai falar aquilo que a igreja, mãe, mater, explica. Aquilo que ela guardou para a gente. E é ela que guardou, é ela que conservou. E a palavra dela, a gente confia, né? E aí, é por isso que em Mateus, Jesus deu a Pedro, né, essa autoridade em nome da igreja. O que ligar na terra será desligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu, né? As chaves do reino dos céus. A nossa igreja tem essa beleza. E isso se aplica a todos nós, desde o leigo, que tem menos responsabilidade, até o consagrado, que tem maior responsabilidade, né? Falamos sempre em nome da igreja, né? Então é por isso, então, que os primeiros padres da igreja, eles falam muito sobre a virgindade, porque a demanda ali, a primeira pergunta que surgia era sobre a virgindade. A partir daí, evidentemente, que vão surgir outras demandas. Sempre virgem, se ela é pura, ela vai ser imaculada, ela vai ser mãe de Deus, ela está assunta ao céu, e aí vai surgir todas as verdades em relação a Nossa Senhora. E lembrando vocês, se eu deixo de dizer uma verdade
de Maria, eu deixo de dizer uma verdade de Jesus Cristo. Qualquer coisa que eu vou omitir em relação à verdade de Nossa Senhora, eu vou omitir também uma verdade sobre Jesus Cristo. Exemplo, se eu digo que ela não é a mãe de Deus, eu estou dizendo que Jesus não é Deus. Se eu digo que ela não é imaculada, estou dizendo que Jesus é pecador. Percebe? Se eu digo que ela não está assunta ao céu, eu estou dizendo que as promessas divinas de Jesus em relação ao paraíso são todas mentirosas. Né? E é assim por diante. Então, tudo que a gente deixa de dizer de Maria, a gente deixa de dizer de Jesus. E uma coisa reivindica a outra. Perguntas sobre isso que falamos até agora? É a mesma coisa falar que não acredita, né? Que aconteceu, tudo que aconteceu, você não acreditar. Né? Falar que Maria é virgem, deixar de acreditar em tudo que aconteceu. Jesus não nasceu, nada disso vai acontecer. Como é seu nome? Milton. Milton. O que é mais absurdo? Aliás, gente, a fé sempre vai ser absurda. Eu fico imaginando que tem certas coisas que as pessoas acham que é tão razoável acreditar e outras coisas é menos razoável. É tudo absurdo. A fé será sempre absurda. Não adianta. A fé será sempre uma maneira absurda de acreditar. Aí, alguém que não acredita na virgindade perpétua de Nossa Senhora vai dizer, mas como a mulher consegue dar à luz e permanecer virgem? Mas e como que um sujeito que morreu crucificado ressuscita no terceiro dia? Como que um coxo, o cego de nascença passa a ver, o coxo passa a andar? É absurdo. Que absurdo. Como que um pedacinho de pão e um pouquinho de carne vira um corpo? Tudo é absurdo. Aí vai dizer o Frei Carlos Mestre, vai dizer que nossa fé possui gloriosas contradições. E tem gloriosas contradições. E são contradições, mas são gloriosas. Então, se eu acredito no absurdo da ressurreição, não é tão difícil acreditar no menos absurdo da virgindade perpétua, no menos absurdo da Assunção. Porque o mais absurdo já aconteceu em relação à Assunção. O que é a Assunção? Maria foi assumida de corpo e alma na glória celeste. Mas o mais absurdo aconteceu antes. A glória celeste assumiu ela de corpo e alma. Esse é o mais absurdo. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Então, se você entrar no contexto cultural da época, como que Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, de toda a sua sumidade, de potencialidades plenas, descer ao ventre de uma mulher judia, de tribo nenhuma. Eu vou falar tribo nenhuma porque não significava nada. Mulher já não significava nada, e muito menos a tribo que ela pertencia, e muito menos o lugar que ela nasceu. E de repente, toda a plenitude de Deus assumir o ventre dessa mulher, porque o mais difícil, a Bíblia já relatou para a gente. O fato dela já estar de corpo e alma na glória celeste já é consequência daquilo que é absurdo que Deus fez. O absurdo não é ir para o céu de corpo e alma. O absurdo é o céu ir até ela, no corpo dela, plenamente. Isso é absurdo. Quem fez primeiramente esse caminho foi Deus. Isso é só como consequência. Isso é como consequência, né? E aí é tão fácil hoje nós estabelecemos críticas, né, à Nossa Senhora, que aliás, é um parêntese, todas essas críticas desmedidas à Nossa Senhora, elas são frutos apenas e tão somente de alguns viés protestantes, não todos. E também são frutos de alguns desequilíbrios emocionais em relação à mãe biológica, né? Porque o protestantismo, de modo geral, desde Martim Lutero, ele sempre tratou a questão da Virgem Maria, Nossa Senhora, com muito respeito e o seu devido lugar na história da teologia e da salvação. Os exageros vão surgir depois do século XVIII, a partir dos Estados Unidos para cá. Os exageros, os desequilíbrios, os ensinamentos totalmente equivocados, o ódio à Nossa Senhora. Isso não é o protestantismo que ensina.
um protestantismo neopentecostal, especificamente de alguns fundadores neopentecostais que tinham problemas psicológicos com suas mães biológicas. Tudo que se diz, não só em relação a Nossa Senhora e a Jesus Cristo, isso se reflete nos seres humanos que acreditam dessa maneira, porque vão se conformar mediante a esta fé, a esta verdade. Então, imaginemos o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que foi publicado, exatamente proclamado por Pio XII, em meio aos horrores da Segunda Guerra Mundial. O que significa isso para os cristãos? Você tem campos de concentração, você tem seres humanos sendo tratados como se fossem nem animais, né? Como se fosse nada, o corpo humano sendo simplesmente aniquilado sem nenhum respeito, e de repente vem um dogma e diz assim: este corpo será assumido gloriosamente no céu. Então, o que esse dogma está denunciando? Nós não podemos tratar nenhum ser humano, nenhum corpo do ser humano de qualquer maneira, porque ele vai ser revestido de glória um dia. Ele possui potencialmente essa glória celeste. Está vendo a aplicação? É o que esse livro fala, a Mariologia Social. Tudo que se diz de Maria tem uma aplicação sociológica. Como santuário. Santuário do Espírito. Tudo, inclusive a virgindade, a assunção, a divindade materna, porque nós também temos a nossa divindade, nós temos a nossa essência, nós saímos de Deus plenamente com a essência dele, revestimos da nossa personalidade, que é um invólucro que garante a nossa essência, mas que ao mesmo tempo é uma forma louca da gente sobreviver, que é a nossa personalidade, mas nós temos a nossa essência, a nossa divindade, está contida em nós. Então, tudo que se diz dela tem um reflexo no nosso dia a dia, no nosso comportamento. A Mariologia, ela é Mariologia social. Ela não é uma Mariologia assim apenas poética, surreal, ela tem uma implicação. E diga-se de passagem, historicamente, todas as batalhas cristãs que o cristianismo venceu, exército mesmo falando, a Imaculada ia na frente, a Virgem, a Imaculada ia na frente. E vencia. Quando você pega, por exemplo, a Europa totalmente descrente, a Europa, descrente em termos, né? Porque, na verdade, talvez a Europa esteja descrente da religião. Porque de Deus, acho que o ser humano nunca vai ficar alheio a essa busca de Deus. Aí você pega as manifestações culturais de festas marianas, mariológicas, marianas. O europeu vai para a rua com carinho, com força, desempenha um papel, um respeito, uma devoção à Nossa Senhora. Mas não vai na missa, não. Mas não é que não acredita na missa. É porque a Europa, assim como os países que se auto-intitulam de evolução científica, descobertas tecnológicas, eles acham que religião é uma coisa do passado, mas o carinho, o respeito que tem pela dimensão materna da Mãe de Deus. Agora mesmo na Semana Santa a gente vê a quantidade de manifestações culturais, até mesmo folclóricas, de respeito à Nossa Senhora. Extrapola a dimensão eclesiológica. Isso é uma coisa que a gente é católico, a gente tem essa graça dentro da nossa igreja, mas extrapola para fora da nossa igreja. Esse carinho, esse respeito pela essa dimensão da Mãe de Deus, a Mãe da humanidade. E, curiosamente, Jesus Cristo, nos textos bíblicos, nunca chamou Maria de mãe sua. Sempre chamou Maria de mulher. Parece que tudo indica que quem escreveu os evangelistas que escreveram o Evangelho, estavam nos ensinando que Jesus sabia qual era o devido papel da mãe dele na humanidade. Porque mulher significa mãe da humanidade. Então, na cabeça de Jesus, se eu posso dizer assim, quem sou eu para falar o que passava na cabeça de Jesus? Mas na cabeça dele, Maria não é só minha mãe queridinha. Maria é a mãe de toda a humanidade. E é por isso que Jesus, da cruz,
ele entrega Maria para a igreja. Eis aí tua mãe. Né? Em bodas de Caná, mulher, o que existe entre eu e você neste casamento? Né? Qual que é a relação que existe entre eu e você neste casamento? Qual que é a relação que existe entre eu e você na história da humanidade? Você não é só minha mãe biológica, você é também a mãe de toda a humanidade. O próprio Cristo nos deixou ela como mãe da humanidade. Né? Ok? Estamos acabando? Mas tem alguns defendismos que citam esse mulher aí, que aí exclui Maria totalmente da vida de Jesus, né? Porque ele não faz de conta que Maria não existiu. Eles falam que a mulher é a excluída. Mas aí muito provavelmente pega o texto ao pé da letra e não vê o contexto da exegese bíblica que tem que ser feita. Eles combatem Maria em cima disso aí, falando que ela é mulher, ela não existe. Na verdade, todas as vezes que Jesus chama Maria de mulher, está dando a ela um papel ainda maior do que nós podemos imaginar. Porque quando a Eva foi tirada da costela de Adão no livro do Gênesis, como é que ela se chama por causa disso? Como é que ela vai ser chamada? Caiu o topor sobre Adão e tirou o ser da costela de Adão, e por isso ela vai se chamar. E o nome qual que é? Mulher. Mulher. Então, todas as vezes que Jesus está chamando Maria de mulher, ele está dizendo, você é a nova Eva. Você é a nova mãe da humanidade. Não é à toa. Não é à toa. É um papel ali no Evangelho muito bem colocado as palavras. A literatura bíblica, gente, a gente nunca imagina e tem ideia do mistério que é a literatura bíblica. Infelizmente, nós empobrecemos a literatura bíblica. Ela é um rio de riqueza espiritual para nós que a gente acha que é uma literatura qualquer. Por isso que a interpretação é infinita, né? Porque cada coisa que você lê é diferente e você vai interpretando de forma diferente. Correto. E assim chegamos ao final, não é isso? Só fazer uma pergunta aqui, finalizando. Sempre tive dúvida com relação a isso. Ave é cheia de graça. E ave, o significado de ave, É saudação. Maria é cheia de graça, não é? Então, veja bem. Pois é, porque eu sou linguista e eu nunca vi nunca fiz uma pesquisa aprofundada sobre esse assunto. Gostaria que o senhor me explicasse sobre isso. Essa saudação, ela é majestática para quem é rei. E se você colocar de trás para frente, vira Eva. Mas isso na língua portuguesa. Isso é a língua portuguesa. Agora, Eva, não tem nenhuma Não, isso nós... lógica linguística. E é uma lógica portuguesa, uma coincidência maravilhosa para a nossa língua. Maravilhosa para a nossa língua. Sempre me intrigou. E nós tivemos a graça de ter essa coincidência maravilhosa na nossa língua. Mas na língua na qual a Bíblia foi escrita, não. É uma saudação que se dava a quem é rei. Ave César. Ave César. Você imagina que o anjo faz essa saudação, que é atribuída a uma majestade, é atribuída somente a quem é rei, é atribuída a uma menina pobre, humilde de Nazaré. Em outras palavras, quem escreveu o texto está nos ensinando o quê? Que ela é rainha. Que ela é rainha. E para concluir, quando o anjo Gabriel está conversando com Daniel, Daniel tem que ficar mais ou menos 2 horas em oração, e olhe lá, para que o anjo venha conversar com ele. Quando o anjo Gabriel vem falar com Zacarias no templo, ele tem que estar no Santo dos Santos, e olhe lá, para que o anjo Gabriel venha conversar com ele. Quando Gabriel vem falar com José, José tem que estar dormindo, para que o anjo possa estar na presença dele. E quando o anjo Gabriel vem falar com Maria, o que ela tem que estar fazendo? Nada. Qualquer hora que ele chegar, vai encontrar ela em estado de graça. Qualquer hora é graça plena. Plena de graça. Por isso, ave cheia de graça. Se chega de manhã, se chega de tarde, chega de noite, não interessa. Ela está cheia da graça. O anjo pode chegar a qualquer momento na presença dela. E já faz essa saudação extraordinária, majestática. Ave cheia de graça. Você é rainha. Deus chama Maria de rainha.
E porque nós sabemos que Gabriel é Deus forte, é Deus falando. Maravilhoso. Né? Maravilhoso.